seja muito bem-vinda à quarta edição do Circuito Mulher. Um universo muito mais feminino do que masculino, mas que, na verdade, né, acaba acolhendo todas as pessoas, porque nós acreditamos que o mundo precisa ser melhor e nós, seres humanos, precisamos ser melhores a cada dia. Embora seja um circuito de mulheres, nós recebemos muitos homens também, e para a gente uma questão de gênero não tem problema nenhum, a escolha do gênero não tem problema nenhum. O que a gente quer é levar uma mensagem positiva de desenvolvimento contínuo, de inversão beta sempre, para que realmente a gente possa transformar esse mundo num lugar melhor para viver. Quero novamente super agradecer a sua presença, seja muito bem-vinda. Bom, eu que agradeço, é um prazer poder contribuir, né, Circuito Mulher, já que somos todas mulheres, né, batalhadoras aí, a gente precisa realmente se unir, né, as mulheres estarem unidas para a gente ter uma força maior e conseguir atingir os nossos objetivos, né. É um prazer poder falar sobre nutrição, sobre alimentação, eu amo a minha profissão, tenho um prazer enorme em poder contribuir com conhecimento. Eu acho que o conhecimento hoje é a nossa maior moeda de troca, né? Sem ele a gente fica estagnado, de fato, né? Então, levar esse conhecimento, eu acho que vai agregar muitas mulheres aí, tá bom? Bom, Patrícia, então a partir de agora, fique à vontade, que o palco é seu. Tá legal, obrigada. Bom, contar um pouquinho sobre a minha história, né? Eu sou formada desde 2007, então faz bastante tempo, né? Eu fiz aprimoramento em transtornos alimentares, também me aventurei na área de gestão em gastronomia, que eu gosto muito, né? Acho que trabalhar com a comida, né? A alimentação também é um prazer, né, a gente poder saber se alimentar, gostoso, né, também comida saudável, não é aquela comida insossa, né, a gente precisa também saber o que nos dá prazer. E aí também hoje eu atuo como nutricionista no Comitê Paralímpico Brasileiro, faço uma consultoria em qualidade de vida na Bem Visa Vale e atualmente atendo em consultório também. Tá? Então, aqui está o meu Instagram, o meu e-mail, o meu LinkedIn, para quem quiser me conhecer melhor, tá? Meu Instagram é NutriPatrícia, então vocês podem ir lá e me conhecer um pouquinho mais, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre alimentação, num contexto geral, mais voltado para essa nossa situação atual, que é a quarentena, né? Todas essas questões, e começar falando sobre os pilares do bem-estar, né? Como manter o bem-estar durante esse momento que a gente está aí num confinamento, né? A gente está confinado em casa, imagino que vocês também estão, né? Quem está assistindo, está todo mundo passando por essa experiência, né? Mundial. Então, como lidar com isso e como manter, né, o bem-estar, mesmo estando sem o nosso livre-arbítrio, né, a gente poder ir e vir à vontade, né? Bom, os pilares do bem-estar que eu considero, né, muito importantes, o primeiro que eu gostaria de destacar é a saúde mental, né? A gente tem falado muito sobre a saúde mental atualmente e como manter a mente tranquila, né? A nossa mente, né? Elevando para um lado positivo, né? Eu vi muitas pessoas vindo falar comigo que estavam se sentindo muito ansiosas, algumas depressivas, algumas com estresse muito elevado. Então, como a gente controlar as nossas emoções, né? A partir do momento que a gente se entende, a gente se conhece, a gente estabelece uma conexão com nós mesmos, né? Esse autoconhecimento é muito importante para que a gente também possa ter equilíbrio em outras áreas da nossa vida, né? Então, hoje, os psicólogos estão aí para contribuir, de fato, com a saúde mental,
né? E o autoconhecimento. Então, acho que esse é um dos pilares de maior importância, tá? Depois disso, né, vem o pilar que é o nosso pilar pessoal, né? Então, como a gente lida com os nossos desejos, aquilo que nos move, aquilo que nos motiva, que nos levam adiante, né? Que nos leva adiante. Então, como que a gente lida com isso também? Então, se a gente não estiver bem com nós mesmos, a gente não consegue nem definir de fato para onde queremos ir, né? Quais são os nossos objetivos? Então, ter um objetivo, seja ele qual for, ele pode ser um objetivo para você conquistar ele amanhã, hoje, né? Não precisa ser um objetivo tão longo, de médio, longo prazo, né? A gente lidar com o que a gente, no nosso presente, né? No nosso momento atual, a gente criar propósitos, né? A gente se movimentar. Então, dando um exemplo simples aí. Bom, hoje eu decidi que eu vou fazer um jantar mais saudável, né? Hoje eu decidi que eu vou me exercitar, né? Então, esse também parte de um propósito. O outro bem-estar, né, que é um dos pilares do bem-estar, é o físico. Né? Então, a gente manter a nossa saúde física, a nossa matéria física, ok, né? Saudável, a gente tem uma relação boa com na nossa matéria. Né? Então, é cuidar do nosso físico mesmo, né? Então, chega a ser a alimentação, o sono, a atividade física, né? Tudo isso vai fazer bem para a nossa matéria. É claro que a gente não deve pensar só em estética, mas pensar em saúde, né? Então, se alimentar bem, dormir bem, fazer uma atividade física, isso vai trazer bons resultados para o nosso organismo, né? Porque nós somos, nós seres humanos, somos nutridos, né, de alimento e de sentimento. Né? Então, são essas duas bases. Então, se a gente não manter o nosso corpo saudável, se alimentando bem, né? Então, vindo de dentro para fora, a gente também não tem equilíbrio na nossa vida. E um outro ponto, né, que hoje até está sendo muito difícil a gente tratar e lidar, é o bem-estar social. O ser humano, ele precisa se comunicar com outras pessoas. Isso traz felicidade, né? Então, ele se relacionar com a família, com os amigos. Então, ele se relacionar... Desculpa, que aqui é muito barulho. Então, ele se relacionar com os amigos, a família, né? Esse bem-estar social, você se desenvolver, né, como pessoa e as suas relações estarem saudáveis, né? Então, os relacionamentos amorosos, os relacionamentos com a família, com os amigos, no trabalho, né? Tudo bem que hoje a gente está com um distanciamento, né, significativo, né? As pessoas não estão se encontrando, de fato, não podemos, né, perdemos isso, esse livre-arbítrio, mas a gente manter essas relações de alguma forma amorosas, né, amorosas, com empatia, né? Então, para mim, as bases do bem-estar, elas são definidas dessa forma: saúde mental, pessoal, o físico e o social. Né? É muito difícil nesse momento a gente lidar com todos esses pilares, né? Então não adianta a gente também querer ali tapar buracos, né? Então deixa eu resolver tudo de uma vez. Não, é um processo. Né? Ora você tá com bem-estar físico legal, mas o mental nem tanto. Ora você tá com um propósito de vida maravilhoso e aí você tá deixando as suas relações pessoais de lado, né? Então, assim, como manter esse equilíbrio, né? De fato, a gente tem aí
muitos profissionais da área da saúde para nos auxiliar, né? Então, temos o nutricionista, o educador físico, o próprio psicólogo, os coaches, né? Então, tudo isso, as pessoas que nos incentivam a meditar, né? A nos tranquilizar nossa mente. Então, é muito legal a gente também pensar que não estamos sozinhos, né? Então, quando algum desses pilares estiver em desequilíbrio, a gente poder contar com uma ajuda, né? Então, é sempre importante a gente pensar isso. Desde que seja um amigo ou um profissional, é importante você perceber quais desses pilares estão mais em déficit para você trabalhar um pouquinho mais eles, tá? E aí, falando um pouco, né, sobre alimentação, é muito interessante a gente pensar que as nossas escolhas alimentares, né, elas são muitas vezes definidas por conta da nossa emoção. Né? Então, este momento atual, né, o nosso cenário atual de perdas, a gente não está socializando como a gente queria, como a gente gostaria de estar, né? Então, tudo isso causa uma instabilidade emocional, né? Então, as pessoas, tem muita gente que está em casa, está com a família, está com filhos, né? Então, está com muita demanda para lidar, né? Então, relacionamento é o marido ou é o namorado que não consegue ver, que está em outra cidade. Então, assim, tudo isso, tudo que a gente está vivendo hoje, por conta, né, do Covid-19, se a gente olhar para um outro aspecto, também tem um lado positivo, né, que faz a gente olhar um pouco mais para nós mesmos e perceber os nossos sentimentos, né. Então, assim, sabendo que tudo isso que a gente está vivendo, né, esse tédio que a gente tem sentido, essa tristeza que às vezes vem, você não sabe da onde, né? Essa incertezas, questões de trabalho, né? Muitas pessoas estão falando, poxa, eu não sei nem se eu vou manter o meu trabalho, então tudo isso está me dando muita ansiedade, comendo mais, ou não, tô comendo menos, né? Porque a ansiedade, o estresse faz eu perder totalmente o apetite. Então é interessante a gente pensar que nós humanos somos nutridos de alimentos e sentimentos. Sem o alimento, a gente perde toda a nossa saúde. E se os nossos sentimentos estão muito embaraçados, a gente também perde saúde. Né? Então, é interessante a gente identificar hoje como que estão os nossos sentimentos, né? Como que eu estou me sentindo, né? De fato, entender que as nossas escolhas alimentares, as nossas emoções realmente interferem nas escolhas alimentares. Isso é muito natural, tá? E aí, tirar uma foto da quarentena, né? Então, como você está se sentindo neste momento? Né? Então, muitas pessoas estão entre família, mas está ali com uma rotina totalmente desorganizada, então muito delivery, muita comida industrializada, alto consumo de alimentos, né? Então, assim, do dormir tarde, acordando tarde também, sem uma rotina muito estabelecida, tentando lidar com as crianças em casa, ou os adolescentes também, todas as ansiedades, né? Porque cada um tem a sua ansiedade individual, vamos dizer assim. Tem pessoas também que estão sozinhas, né? Que estão em casa, estão sozinhas e estão também tendo que lidar com a solidão, né? Com essa questão emocional de estar sozinho. Não poder encontrar com a família, né? Não poder encontrar as pessoas que gostam, né, no momento que querem, né? Porque antes a gente podia, né, sair no restaurante, encontrar um, encontrar outro, né? E hoje a gente não pode, não estamos tendo essa possibilidade, né?
até sair a vacina, a gente precisa se resguardar. Outras pessoas estão em casa trabalhando e estão trabalhando mais, né? Então não estão conseguindo administrar muito tempo. Então almoçam na frente do computador, jantam, às vezes não se alimentam bem, não conseguem cozinhar. Então tem acontecido estes casos também. Outras pessoas também estão super felizes, né? Estão sabendo organizar sua rotina, tem o lado bom, né? Estão mais próximos da família, estão conseguindo fazer exercícios, cozinhar mais, se alimentar melhor, né? Conseguir falar com as pessoas, mesmo que pelo WhatsApp, pela internet, né? Estão mais próximas das pessoas que gostam, né? Então, tem o lado bom também. Tem pessoas que estão aproveitando esse momento da quarentena para poder criar vínculos, né, com elas mesmas e com os outros, né? E outras pessoas também estão super solitárias e aí tem descontado muito a solidão na comida. Né? Então, a gente vê aqui um monte de gente falando, nossa, eu tô me sentindo sozinha, e aí quando eu vejo, eu já comi metade de uma pizza, e aí eu fui para o sorvete, e eu não tinha esses hábitos antes. O que está acontecendo comigo? Então, é importante a gente realmente se perceber agora, entender como você se vê nesse momento, e o que você pode fazer por você, né, daqui para frente. E aí, o que eu gosto muito de elencar, né, são os hábitos do bem, né? O que a gente pode acreditar, né, que vai nos fazer bem a longo prazo, né? Então, o que as suas escolhas de hoje, né, elas vão determinar sim o seu futuro. Né? Então, algumas vezes, você renunciar a algumas coisas também você estar mais perto do seu objetivo. Né? Então, por exemplo, o meu objetivo hoje é emagrecer. O meu objetivo é ter mais controle emocional. O meu objetivo é ter um objetivo, porque eu ando tão sem saber muito o que fazer que eu perdi o meu propósito, né? Então, o meu objetivo é melhorar o relacionamento que eu tenho com a minha família, por exemplo. Então, pensar quais são os seus objetivos, isso é muito importante. E aí, dentre eles, né, criar novos hábitos, né? Hábitos do bem. Então, aqui a gente já sabe quais são os hábitos ruins, né? A gente dormir mal, comer mal, não fazer atividade física, beber muito, né? Tem muita gente aí que tem relatado, nossa, o meu consumo de álcool aumentou absurdamente. A gente vê em notícias também que esse consumo tem aumentado mesmo, aumentou na quarentena. Então, olhar para isso. Né, olhar para isso e ver se isso vai te agregar, né? Porque você beber socialmente, beber um dia ou outro que tá gostoso, que você vai fazer algo legal, vai cozinhar e tal, é uma coisa, né? Agora, usar o álcool, por exemplo, como uma válvula de escape, né? Algo que vai suprir uma necessidade, é perigoso, né? Porque você cria um novo hábito e um hábito que não é bom para a sua vida, né? Assim como a fome emocional, né? Então, aqui, a fome emocional é um dos gatilhos, né? Para a gente ter uma compulsão alimentar, né? O que acontece com a fome emocional? A fome emocional, quando ela surge por uma vontade, uma necessidade de você suprir, né, uma falta que você tem, né? Então você está sentindo uma falta, ou você está muito ansiosa, ou você teve um dia ruim, e aí
no final do dia, você fala assim, olha, hoje eu mereço. Eu acho que hoje eu mereço comer, né, um pote de sorvete. Né? Então, assim, quando você pensa que o alimento, né, é algo que vai te gerar uma recompensa ou um alívio imediato, né, então isso é diagnosticado como uma fome emocional, não é uma fome física e também não é uma vontade. Porque a vontade, você fala assim, hoje eu tô com vontade de comer um chocolatinho ou um brigadeiro da lojinha tal, enfim. E aí você vai lá e mata a sua vontade. Ai, que delícia, matei minha vontade, estava muito gostoso. Então é com prazer, é gostoso, né? Então não te faz mal. O problema é quando você passa um dia todo, né, estressante e tudo mais, e aí você percebe que a única coisa que vai te trazer um alívio imediato é comer uma barra de chocolate, né? E aquilo realmente traz um alívio, né? Porque açúcar, gordura, é tudo que o nosso cérebro precisa. E existe, de fato, esse mecanismo, né, de ação fisiológico do nosso corpo. Né? Então, quando a gente está muito ansioso, muito estressado, né? Quando estamos com uma depressão, né? Acontece algum acontecimento que não nos agrada, os nossos níveis de serotonina diminuem. Né? Esses níveis de serotonina diminuindo aumenta muito o hormônio do estresse, o cortisol. Quando o cortisol está muito elevado, o que o nosso corpo reage? Né? O organismo ele é sábio. Ele estimula uma região no nosso cérebro, que é o hipotálamo, para você consumir alimentos de alto teor de gordura ou de açúcar. Né? Então, ele fica estimulando você a ter uma sensação, buscar algo prazeroso de imediato para suprir essa necessidade. Né? Então, o cortisol muito alto, tem gente que vai lá, fuma vários cigarros, né? Tem gente que acaba comendo, tem gente que vai fazer exercício para diminuir o cortisol. Né? Então, cada um busca um mecanismo de fuga, né, de suprir essa necessidade, né, de prazer imediato. Então, quando a gente perceber que está muito estressado, muito nervoso, e aí descontar isso na comida, ou no álcool, ou no fumo, ou qualquer outro hábito que não vá te fazer bem, é importante buscar novas alternativas de prazer, né? Não só nesses, mas buscar fazer outras coisas. A atividade física é uma delas, né? Então, a atividade física, o que vai fazer? Conforme você está se exercitando, você começa a liberar hormônios do prazer, a dopamina, a serotonina. Então, o cérebro vai se acostumando com este novo hábito. Então, você substitui um hábito ruim por um hábito bom. Né? Então, esse é o objetivo. Né? Então, esse é o cuidado emocional que a gente deve ter com nós mesmos. Né? A gente prestar atenção em nós, pensar, poxa, estou tão ansiosa, estou triste, estou chateada, eu vou fazer algo que vai me prejudicar ainda mais? Não é melhor eu buscar uma alternativa que vá me fazer bem? De fato. Então, aqui, o cuidado emocional é importantíssimo, tá? Outra questão é a gente dormir bem, conseguir descansar, né? Então, o sono, ele é regulador do nosso organismo, né? Então, se você não dorme bem, você vai ter dificuldade de emagrecer. Se você não dorme bem, sua imunidade vai ficar ruim. Se você não dorme bem, seu intestino também vai ficar ruim e não vai absorver tantos nutrientes que você precisa. Então, dormir bem é muito importante. E uma dica, né? Porque assim, nosso corpo ele é regulado
pelo ciclo circadiano. O que é o ciclo circadiano? É o ciclo do sol, né? Então, conforme o sol vai nascendo, a gente começa a liberar o hormônio do cortisol e diminui a melatonina. Conforme vai anoitecendo, a tendência é diminuir o cortisol e aumentar a melatonina para que a gente chegue no sono ideal, tá? Então, assim, dormir bem, né? Dormir no horário certo, né? Então, não dormir 2 da manhã, acordar meio-dia, isso desregula muito o nosso organismo. E aí, desregulando o nosso organismo, ele afeta essa falta de sono, não recupera, né? A gente não consegue equilibrar o nosso metabolismo. E aí a gente começa a sentir mais fome, né? Então você sente mais vontade de comer doce, de comer gordura, você não sente tanta saciedade. Por quê? Porque é durante a noite que a gente regula os nossos hormônios, né? Então, se esses hormônios estão desregulados, então, ao longo do dia, a gente vai ter um cansaço aí de fato. Então, a serotonina vai estar baixa, o cortisol vai estar alto, e aí você vai sentir mais fome, você vai ter uma baixa energia, então você não vai conseguir fazer exercício, né? Porque você está cansado, não dormiu direito. Então, dormir bem é muito importante, tá? Outro fator, né, que eu destaco aqui é a saúde intestinal. Então, sem a saúde intestinal, a gente não consegue produzir serotonina, melatonina também não. Por quê? Porque é no intestino que a gente absorve os nutrientes. Se o intestino está inflamado, se a gente está ou com o intestino muito ressecado ou muito solto, né, tudo isso vai prejudicar a absorção dos nutrientes. Sem os nutrientes, a gente não consegue nem produzir serotonina. 90% da produção da serotonina é no intestino. Muitas pessoas perguntam: mas eu quero melhorar a minha serotonina, né? Eu quero me sentir mais disposta, tal. Bom, então vamos começar pelo intestino e pelo sono, porque sem um intestino saudável, a gente não consegue ter essa produção de serotonina. Ele está inflamado e aí ele não vai produzir. E aí, sem serotonina, também não tem melatonina, porque a melatonina ela é produzida a partir da serotonina, né? Então, a gente precisa estar com a serotonina boa, né, elevada, para que a melatonina também seja produzida à noite. Então, se você está com o intestino inflamado, o que vai acontecer? Não vai ter serotonina, vai dormir mal, vai ter compulsão alimentar, vai ter compulsão por algo, vai querer suprir alguma necessidade no dia seguinte, e aí vira realmente um ciclo vicioso. Então, como a gente consegue sair disso, esse ciclo vicioso, tá? O intestino, ele chega a ser um dos órgãos mais importantes do nosso organismo, né? Porque sem um intestino saudável, a gente não absorve os nutrientes básicos, né? A gente tem uma saúde intestinal ruim e aí começa a ter deficiências nutricionais. Essas deficiências nutricionais também desencadeiam um monte de problemas metabólicos e algumas doenças, né? Então eu vejo gente chegar no consultório com o ácido úrico elevado, com a glicemia elevada, com os triglicéridos, colesterol elevado, e aí você vai investigar toda a questão da pessoa e muitas vezes está na parte intestinal. Então, por quê? Porque não consome vegetais, porque não consome frutas, porque em todas as refeições
né? É importante que a gente tenha todos os nutrientes, né? Então, eu digo os macronutrientes, que são os carboidratos, as proteínas e as gorduras, e além disso, as vitaminas e os minerais. Claro que nem todas as refeições a gente vai conseguir suprir toda essa necessidade, mas ao longo de uma semana, eu acredito que sim. Então, se a gente tem uma semana, né, correta, uma semana comendo alimentos de fato que vão te fazer bem, a gente consegue ter uma saúde intestinal. Ah, mas Patrícia, eu não posso comer nada que não for saudável, né? Eu não posso respeitar as minhas vontades. Pelo contrário, né? A gente deve respeitar as nossas vontades, né? Então, suprir essa vontade também é respeitar a si mesmo, né? Então, hoje eu tô com vontade de comer uma pizza. Vamos pedir uma pizza? Então, é gostoso também você ir lá pedir uma pizza, compartilhar, comer junto, nem que for pela internet, né? Você não vai acabar com a pizza. Você vai comer ali os seus 2, 3 pedaços e tudo bem, aquilo não vai te afetar, né? Porque a semana inteira você se manteve regular, né? Você se manteve dormindo bem, comendo bem, e aí chegou uma sexta-feira, você quer tomar um vinho, comer uma pizza, isso não vai te afetar. Por quê? Você vai estar lá com o seu saldo positivo, né, de hábitos do bem, e aí o saldo bem negativo dos hábitos ruins, né? Então, esse equilíbrio é muito bom. O problema é quando você tem muitos hábitos ruins, né, ao longo da semana e tudo mais, e aí um dia você quer comer saudável e acha que isso vai mudar toda a sua vida. Não, é o oposto, né? Então, a gente buscar ter hábitos do bem, né, durante o dia, durante a semana, né? E aí, em dias esporádicos, né? Também, às vezes, não precisa ser um final de semana. Mas, eu tenho um encontro na quarta-feira, tudo bem, mas eu tô de dieta. Não, vai lá, faça sua refeição, tome seu vinho, né? Seja feliz, né? Não precisa pesar, né? Viver de dieta, ninguém vive de dieta, a gente vive de bons hábitos, né? Do conjunto de bons hábitos é o mais importante. E sobre o fígado, né? Então, chegamos no fígado. O que o fígado pode nos ajudar, né? Então, o fígado hoje está sendo muito falado, porque ele é um dos órgãos responsáveis, além do intestino, de produzir as nossas células de defesa. Então, é o fígado e o intestino que mantém a nossa imunidade ok. Né? Então, se a gente está com o intestino ruim, não vamos produzir as nossas células de defesa. Se o fígado estiver intoxicado, também não conseguimos produzir células de defesa em quantidades suficientes para combater aí um vírus, uma bactéria, né? Então, essa preocupação é muito importante no momento atual. Né? Então, como a gente cuida do fígado? Né? Comendo alimentos, fontes ricos, né, em vitaminas e minerais, porque é tudo que ele precisa. O fígado também é um órgão super importante, porque ele é responsável por desintoxicar o nosso organismo. Então, por exemplo, eu comi vamos dizer lá, um biscoito cheio de aromatizante e corantes, né? Então, isso nosso corpo a gente vai ingerir, o organismo não vai reconhecer essas substâncias, né? Corante, agrotóxico, aromatizantes, estabilizantes e tudo mais. Então, essas substâncias, elas ficam acopladas nas nossas células de gordura. Ficam lá, né? Guardadinhas.
que o fígado faz? Ele libera substâncias para eliminar essas impurezas, né? Então, se a gente não cuida do fígado, intoxica ele ainda mais, ele não vai conseguir fazer isso, né? Então, cuidar do fígado é isso, a gente está dando nutrientes essenciais, né, para que ele possa fazer esse processo de desintoxicação. Por quê? O dia que você consumir algum alimento que seja mais industrializado, o seu fígado vai estar lá zero bala e vai falar, pode vir que eu dou conta, né? E aí, quando o fígado não está bom, ele começa a perder a função dele principal, que é desintoxicar, e aí ele começa a desestabilizar muito o nosso metabolismo, tá? E o fígado também, ele é importante para o metabolismo energético. Então, por exemplo, o metabolismo do carboidrato, o metabolismo da proteína, das gorduras. Então, ele vai produzindo enzimas para a gente digerir esses macronutrientes. Se a gente não produz essas enzimas, a gente começa a realmente acumular, engordar. Por que engorda tanto? Poxa, talvez a sua lipase, que é uma enzima que digere a gordura, esteja baixa. E por que ela está baixa? Bom, talvez porque você esteja consumindo muitos alimentos industrializados que vão prejudicar o fígado, e aí o fígado não consegue produzir essa enzima, entende? Então, tá tudo muito interligado, tá? Outra questão muito importante hoje é a vitamina D. A vitamina D baixa, ela causa depressão, ansiedade, né? E ela também diminui serotonina. Além disso, a vitamina D ela é importante para a imunidade. Então, nosso fígado precisa muito da vitamina D. E aí a gente tá aqui em casa, mal sai na rua ultimamente, né? Porque antes a gente ainda podia sair um pouquinho mais, podia tomar um solzinho na hora do almoço, ali durante o trabalho, dar uma caminhada, né, na hora do almoço, ou fazer uma atividade física ao ar livre, e agora não estamos podendo, né? Então é um tempo curto, mas que a gente precisa se preocupar sim em tomar sol. Tomar sol, né? Como tomar sol? A vitamina D é ativa com os raios solares. A gente ingere a vitamina D dos alimentos, porém, a gente precisa dos raios solares para ela ser ativada. Então, 15 minutinhos de sol, sem protetor solar, tá? Já vai ajudar você a ativar a vitamina D do seu organismo. Tá? Então, procurar também quem está aí se sentindo muito indisposto, ou tô com muita ansiedade, vai lá, toma um solzinho, né? Vê que isso vai te ajudar, vai te trazer um bem-estar, tá? Outra coisa é beber água, né, gente? A gente realmente esquece de beber água. Muitas vezes tem pessoas que falam, nossa, eu não bebi água hoje, né? Então, beber água, hidratar é muito importante para a imunidade, para a comunicação das nossas células, né? Vamos pensar aqui que as nossas células se comunicam pelo meio aquoso. O nosso sangue tem muita água, né? O nosso corpo tem muita água. A gente precisa de água para que os fluidos se comuniquem dentro da gente. E aí, se a gente está desidratado, a gente causa um desequilíbrio, né? E esse desequilíbrio também é prejudicial. Então, aumentam os casos de infecções, né? Por que está tendo tanta infecção? Eu tô com muita amidalite, minha garganta tá sempre inflamada. Poxa, e aí às vezes é um detalhezinho que a pessoa não faz. Poxa, eu não bebo quase nada de água. Muito raro eu beber água. Aí você pensa, nossa, a imunidade tá ruim porque não tá bebendo água, né? Então precisa beber água. Não é só beber água a hora que a gente sente vontade, sede.
porque a hora que a gente sente sede, a gente já está desidratado. Então, é tentar realmente andar com uma garrafinha de água do lado. Ficou um pouco mais ansioso, bebe água, que a água vai ajudar também, né? Então, beber água é essencial, gente. Outra coisa, né, que ajuda na imunidade é a atividade física regular, né? Então, a atividade física regular, eu digo assim, mais ou menos 3 vezes por semana, ela ajuda a gente a manter o nosso estado emocional mais equilibrado. Então, vai te dar prazer, né? Algumas pessoas fazem atividade física à noite e relatam que prejudica o sono. Realmente, de fato, a atividade física em alta intensidade à noite pode prejudicar o sono. Mas uma caminhada leve, uma caminhada ao ar livre, um alongamento, uma yoga, qualquer outra coisa não vai prejudicar, pelo contrário, vai te trazer as sensações de prazer, você vai conseguir dormir melhor, o seu intestino vai absorver melhor os nutrientes, ele vai começar a trabalhar em prol disso, o fígado também vai liberar um monte de substâncias para desintoxicar, porque a gente, na atividade física, o suor, né, a gente está eliminando toxina pelo suor, então o fígado vai começar a trabalhar para eliminar essas toxinas pelo suor também. Porque o objetivo dele é esse. Ele não quer um organismo intoxicado. O fígado é maravilhoso, ele quer desintoxicar tudo que vê pela frente, né? E deixar a imunidade ok, né? Então, a gente fazendo atividade física, suando um pouquinho, você vai falar, nossa, olha, estou desintoxicando. E está de fato, né? Então, a atividade física, ela vai te trazer muitos benefícios, tá? Isso é muito importante, a gente tentar incluir o exercício, né, prazeroso, começando, mas eu não gosto de fazer exercício, então vai pedalar, né, vai caminhar um pouquinho, né, vai dançar, põe uma música, né, faz um movimento, assim, o mais importante é se movimentar, é tá de bem ali com o seu corpo, né? Sentindo o seu corpo vivo. E aí uma questão que eu volto aqui a falar, né, sobre o cuidado emocional e o comer com prazer. Então, muita gente veio falar assim para mim, olha, Nutri, Patrícia, eu preciso emagrecer porque na quarentena eu engordei 10 quilos. Tudo bem, só que assim, restrição alimentar não é fazer dieta, né? Fazer dieta não é restringir, né? Não é tirar os alimentos da rotina. Pelo contrário, é a gente incluir. Então, tem muita gente que vem, que eu atendo, né? E aí eu vou fazer o recordatório, né? Vou entender o que essa pessoa anda consumindo, né? E aí, muitas vezes, eu vejo que até o consumo está abaixo da necessidade. Então, você fala assim, nossa, a pessoa come tão pouquinho, né? Como que ela consegue? Bom, então vamos ajustar aqui a sua rotina, né? Vamos ajustar o seu consumo alimentar. Mas eu não vou comer tudo isso. Bom, então, é que você está acostumado com uma restrição alimentar, comer sem prazer, né? Então, a gente tem que ir mudando isso, né? Trazer o alimento, mesmo que for saudável, né? Os alimentos saudáveis, trazer eles com sabor, com prazer, com cor, com formas gostosas, uma apresentação bonita, né? Então, você vê ali um prato gostoso, colorido, cheio de nutrientes, você fala, nossa, que demais, né? Então, uma refeição completa, de fato. Então, o momento agora, né, a gente tentar avaliar o que nos dá prazer, né? Que tipo de alimento se encaixa na minha vida? Não adianta a nutricionista vir e falar, olha, coma todos esses alimentos.
né? Depois eu vou passar uma listinha para vocês. Mas assim, dentre estes alimentos, quais deles encaixam na sua vida, né? É isso, né? Olha, nessa lista que a Patrícia me mostrou, quais alimentos que eu adoro e eu não tenho consumido. Olha só, então isso que é legal, né? Não é restrição alimentar, não é restrição calórica, porque a restrição calórica, ela aumenta a nossa ansiedade, e aí eu vou tirar essa questão de você romper o ciclo vicioso, né? Eu vou te dar mais uma ferramenta para você continuar com esse ciclo vicioso, né? Então, a restrição, ela leva a depressão, ela leva a ansiedade, ela te desestabiliza, né? Porque nada pior, né, é alguém chegar para você e falar, olha, sabe aquele chocolatinho que você ama? Então, nessa dieta você não vai poder comer. E aí, aquilo, meu Deus, aquilo vai fazer você, né, querer mais aquele alimento, né? Então, não é assim que a nutrição funciona, né? A nutrição é você comer de tudo, absolutamente de tudo, gente. É comer o seu churrasco, ou é ser um vegetariano, ou é ser um vegano, ou é ser um carnívoro, né? Então, assim, é comer aquilo que te faz bem, com prazer, nas quantidades corretas, com equilíbrio, né? Então, restrição alimentar não está relacionada com comer com prazer e com nutrição. Em alguns momentos da vida, né? Claro, se você tem uma patologia, né? Então eu tô com uma doença, então assim, aí sim a gente tem que buscar na nutrição, e aí é uma dietoterapia, né? Você conseguir minimizar os nutrientes que vão prejudicar o seu organismo. Então vamos lá. Uma pessoa que é hipertensa, a solução é tirar o sódio dela? Né, eu penso, não. A solução é ela buscar outras formas de diminuir a pressão arterial e ela voltar a comer melhor, né? Então, o que diminui uma pressão arterial? Fazer atividade física, ter um controle emocional. Muitas vezes a hipertensão, ela acontece por conta da emoção, né? Ou tem gente que tem também o colesterol muito alto. Ah, eu vou tomar remédio. Eu já vou tomar o remédio, e tá tudo certo, e a gente começa a dieta. Não, calma. Vamos tentar outras alternativas, né? Vamos melhorar a saúde intestinal, vamos melhorar o fígado, vamos tentar uma atividade física, né? Tudo isso vai ajudar no metabolismo dos lipídios, das gorduras, né? O metabolismo vai começar a ativar. Vamos tentar fazer uma alimentação mais rica no café da manhã, no almoço, jantar a gente deixar mais levinho para melhorar o sono, né? Para melhorar também a disposição, né? No dia seguinte. Então, assim, existem muitas formas, tá? O mais importante é a gente não pensar tanto na restrição, e sim no que te faz bem. Então, quais alimentos te faz bem, né? O que você gosta e você não está incluindo na sua alimentação. Então, por exemplo, vamos pensar nas frutas, né? Quais frutas eu gosto? Poxa, eu gosto tanto de kiwi, eu nem tenho comprado kiwi. Eu gosto tanto de abacate, uma vitamina de abacate maravilhosa, mas eu nem tenho comprado o abacate. Então, tentar observar quais alimentos, né, você consegue incluir na sua rotina, né? Um ou outro você incluindo, e aos poucos isso vai virando um hábito, né? Assim como a gente cria o hábito, né, de ir no mercado e pôr lá o refrigerante, pôr o chocolate no carrinho, né? Você nem pensa, você já vai lá e põe e tal. A gente também vai criar o hábito de
ir na feira, de comprar as frutas, de comprar as verduras da semana. Ai, Patrícia, mas como que eu faço? Eu moro sozinha, e aí eu vou na feira, eu vou comprar aquele monte de comida, para mim é muito difícil, né, eu me organizar, então eu prefiro já comprar os industrializados, que vem ali na porção certa e tal. E aí? E aí eu digo o seguinte, que a gente sim, a gente tem que ir na feira, a gente não precisa, né, também comprar a feira inteira. Então, se eu sou sozinha, né, e esse é o meu caso, então eu faço muito isso, né? Então, eu vou na feira, então nesta semana eu vou comprar maçã, eu vou comprar melancia, eu vou comprar verdura, eu vou comprar uns legumes, e aí na outra semana eu vou comprar outros alimentos, né? E aí eu vou tentar ver o que eu consigo fazer com esses alimentos. Vamos supor, uma melancia para uma pessoa que é sozinha, então eu vou deixar de comer melancia. Mas quantas coisas você pode fazer com essa melancia, né? Você pode comer ela em cubinhos, você pode fazer um suco no dia seguinte, né? Então, assim, existem outras formas de fazer e aproveitar o alimento no seu total, né? Sem desperdiçar, porque desperdiçar também não é legal, né? Você ir lá, faz uma comida, entrega para o seu vizinho, né? Olha, vizinho, fiz aqui um prato mais saudável, fiz muito, então eu vim aqui para compartilhar com você, tá aqui na sua porta, depois você me devolve a vasilha, né? Então, assim, são coisas que a gente pode fazer por nós e por outros também, né? Então, buscar, né, na hora da compra, se organizar, né, para comprar aquilo que realmente você vai consumir, tá? Então, assim, uma semana você compra maçã, na outra você vai comprar laranja, na outra você vai comprar melancia, na outra você vai comprar um abacaxi, né? Ah, mas eu sou sozinha, um abacaxi é muito grande. Não, gente, dá para fazer um monte de coisa com abacaxi. Você pode pôr ele na salada, você pode fazer um suco, você pode fazer uma gelatina, né? Fazer um suco de abacaxi, põe uma gelatina ali incolor, já virou uma sobremesa, né? Então, existem muitas alternativas. Então, aqui, só para finalizar os nossos hábitos do bem, né? Eu espero que, dentre estes hábitos, vocês consigam aí pensar em um ou outro. Poxa, olha a água, realmente não bebo água. No meu intestino não anda muito legal. Olha, minha vitamina D deve estar baixa, estou há meses sem tomar sol, né? Ai, a questão da restrição alimentar, nossa, eu tenho feito por conta própria isso, tá vendo? Olha, realmente isso não tá me fazendo bem, eu nem tinha percebido. Então, tem coisas que a gente linkando e deixando aqui, ou o meu fígado, né? Quanto eu estou bebendo? Nossa, eu parei para pensar, estou bebendo todos os dias, isso pode prejudicar o meu fígado. Gordura prejudica o fígado, gordura em excesso, né? As células do fígado morrem, né? Por conta do acúmulo de gordura no nosso organismo. A gente tem esteatose hepática. Até as crianças estão tendo isso, né? As crianças estão começando a ter hipertensão, esteatose hepática, né? Problema intestinal, problema emocional, perda de sono. Então, tudo isso é para a gente pensar para nós e para quem está do nosso lado. Né? E aqui uma listinha de alimentos que eu acho muito importantes a gente ter, não só para melhorar o sono, para a ansiedade, mas para a nossa imunidade de fato, neste momento, né, que nós estamos vivendo. E aqui alguns alimentos que são ricos em triptofano, né, que é um aminoácido que vai ajudar na produção da serotonina e também da melatonina. Então, estes alimentos aqui para o sono são muito importantes, gente. Então, hoje já sabe que o kiwi, por exemplo, ele tem bastante triptofano,
né? Então, antes de dormir, você comer um kiwi, ou as frutas cítricas em geral, porque a vitamina C também estimula essa produção de serotonina, né? Ajuda no controle do estresse, né? Então, antes de dormir, tentar. O kiwi também é muito bom para o intestino. Então, quem tem aí o intestino muito preguiçoso, né? Não funciona direito, às vezes por conta da ansiedade também. O kiwi é um bom alimento aí que a gente tem estudado bastante. Assim como o abacate. O abacate, muitas pessoas têm medo de consumir, né? Porque ele é uma fruta mais gordurosa, mas a gordura que tem no abacate é maravilhosa, é uma gordura do bem. É uma gordura que vai fazer toda a limpeza do seu organismo, né? Então, essa gordura, esse ômega 3, esse ômega 6, que tanto se fala, né? É uma gordura que vai ajudar no controle da ansiedade, porque ela diminui a nossa inflamação, né? Ela vai ajudar a gente fazer uma limpeza nas nossas artérias, então essa gordurinha vai lá e carrega todas as impurezas e elimina. E o fígado é o principal produtor de HDL. Então, se a gente não der o substrato para ele produzir essa vassourinha, ele não consegue fazer nada, né? Então, a gente tem que dar, sim, o abacate, assim como as oleaginosas, né? E a gordura dos peixes, aquele peixe, aquele salmão, né? Ai, nossa, o salmão é muito gordo. Gente, como um salmão, a gordura do salmão é excelente, principalmente para os processos de inflamação, tá? A inflamação, a gente tem, de fato, no nosso organismo todos os dias. Todos os dias a gente acorda meio inflamado. Por quê? A gente respira um ar poluído, né? A gente já acorda com um estresse, então assim, nossa, hoje meu dia, o que vai ser, né? Então tudo isso desencadeia inflamação. A gente come alimentos que possuem agrotóxico. Eu imagino aqui que seja muito difícil a gente ter uma alimentação 100% orgânica, né? A gente consome itens, por exemplo, os itens de beleza, então a maquiagem, o rímel, o batonzinho, tudo ali, o esmalte, todas essas coisas têm componentes que vão intoxicar o nosso organismo e vão inflamar. Então, para isso, a gente precisa consumir alimentos que vão nos ajudar a desinflamar. Ah, mas eu nunca vou deixar de passar meu esmalte. Nós somos mulheres, a gente sabe, né? A gente gosta de passar nosso batom, nosso esmalte e tal. Tudo bem, não tem problema, né? O legal é você passar o seu esmalte, mas aí você cuidar bastante da sua alimentação, que não vai gerar um desequilíbrio, né, interno no organismo. Alguns alimentos, né, como são ricos em ácido fólico, né, em vitaminas do complexo B, em triptofano, todos esses ajudam a formar a serotonina, tá? Então, eu enumerei aqui, então, por exemplo, o abacate, o brócolis é muito rico em cálcio e ácido fólico, importantíssimo para a produção de serotonina. As verduras verdes escuras, né? Então, Patrícia, mas eu não gosto de verdura verde escura, porque elas são muito amargas, eu não gosto. Bom, tudo bem, não tem problema. Então, busque outros alimentos dentre estes que eu cito, para que você inclua na sua vida, né? Coma eles, de fato, na sua rotina. Então, tenha todo dia, pensando numa refeição saudável, todas as refeições sendo legumes, frutas, verduras. Então, as que te fazem bem, né? Então, qual que é o café da manhã ideal para mim? Calma. O que você gosta de comer no seu café da manhã? Eu gosto de comer pão
com presunto, queijo e café com leite. Bom, tudo bem. Então, aí, ó, tem o presunto e o queijo, né? O queijo gorduroso, o presunto, né? Que tem todas as substâncias ali que o nosso organismo não reconhece. Tudo bem. E aí, para suprir esse embutido, cadê a fruta? Né? Cadê a fruta para trazer um equilíbrio? Cadê a aveia? Né? Que a aveia também vai ajudar no intestino e a desintoxicar. Cadê o iogurte, que vai melhorar a sua flora intestinal? Né? Então, é essa questão que é muito importante a gente perceber. Na sua refeição habitual, o que você consegue incluir que vai te fazer bem? Né? Ah, então, no meu almoço eu só gosto de comer arroz, feijão e carne. Isso é errado? Não, olha, o arroz e feijão é maravilhoso, a carne também tem muita proteína e as vitaminas do complexo B, além de ser rica em ferro, né? Não tem problema. Mas o que está faltando aí nesse prato? Né? É uma verdura, é um legume, né? É algo que vai trazer o equilíbrio. Então, todas as refeições, se você pensar dessa forma, você vai mudando aos poucos, sem restrição, né? Então, olha lá, dentre nesse meu prato, mas eu gosto de comer muita massa, como muito macarrão. Legal, macarrão é muito bom, também é muito rico em ácido fólico, carboidrato, mas dentro disso, o que você consegue incorporar nesse macarrão? Ele tem que ser todos os dias com molho de queijo? Né? Não pode ser um dia com molho de tomate, ervas e uma mussarela gostosa, saudável, né? Não pode ser um dia com brócolis, com cenoura, com vagem, né? Então, assim, com frango ou com uma carninha, sem ser em grandes quantidades, né? Mas eu só faço macarrão à bolonhesa. Tudo bem. Então, faz um pratinho de vegetais antes do seu macarrão, a bolonhesa gostosinho, né? E vai estar tudo equilibrado também, né? Então, assim, a gente pensar que a alimentação tem que ter um pouquinho de tudo, né? Tem que ter ali o crocante, tem que ter ali o gostosinho, o saborosinho que vai fazer a gente, né, ter aquela sensação de prazer. Qual que é o meu gostosinho? O meu gostosinho é o arroz com feijão. Então tá bom. O seu gostosinho é o arroz com feijão, mas vamos pensar no restante desse prato que também pode vir a ser gostosinho também, né? No crocante, né? No que vai ajudar no seu intestino, né? A cúrcuma, que eu queria falar um pouquinho, a cúrcuma, o chá verde e o gengibre, eles são alimentos poderosos hoje em dia, né? É muito interessante a gente descobrir, né, que na nossa natureza a gente tem alimentos que são extremamente poderosos, né, na questão de nos fornecer benefícios, né? Então, por exemplo, o chá verde, ele tem tanto antioxidante, né? Ele tem tantos compostos, né? Fitoquímicos e N nomes para tudo isso, mas assim, a essência dele é desintoxicar. Por isso que tem gente que fala assim, o chá verde emagrece. Bom, peraí, por que será que ele emagrece? Porque ele reequilibra o nosso organismo, né? Então, ele traz tanto antioxidante que a gente está ali produzindo um monte de radicais livres, né? Um monte de radicais livres por conta do estresse, da poluição, do consumo de refrigerante, disso tudo, que ele vem para trazer equilíbrio e fazer a gente realmente eliminar as toxinas pela urina também. Então, ele é diurético. É como se ele fizesse aquela famosa drenagem linfática, né? Que você vai lá na drenagem, ela fica lá te massageando.
o chá verde faz isso, né? Ah, mas eu vou me entupir de chá verde então. Não, não faça isso, porque ele também pode ser tóxico, né? Então, em grandes quantidades, muita cafeína, ele também não vai ser legal. Então, é tudo com muito equilíbrio. Nenhum alimento aqui é milagroso, vai te ajudar a mudar radicalmente a sua vida, você comer só esse alimento. Não, é um conjunto. Assim como a cúrcuma, né? A cúrcuma a gente tem tido bastante estudos na inflamação, tanto intestinal quanto a inflamação dos ossos. Então, por exemplo, artrite, artrose, dor muscular. Então, quem sente, né, isso, então, ai, Patrícia, eu tenho muita indisposição, eu não consigo nem levantar para fazer um exercício, dói meu joelho, dói minha coluna. A cúrcuma, ela vem para desinflamar exatamente onde está inflamado. Né? Ela é maravilhosa, também precisa ser consumida em quantidades adequadas, não pode ser em excesso, também não pode ser muito pouco, né? Tem ali a quantidade ideal para consumir ela e ela ter esse efeito benéfico. Mas olha que interessante, então as pessoas que têm essa indisposição, né, podem se beneficiar com o uso da cúrcuma, né? Ela também pode ser consumida em cápsula. Então, por exemplo, a cúrcuma também, ela é desintoxicante, né? Então, ela vai lá e consegue tirar as toxinas do nosso organismo para a gente eliminar nas fezes. Então, isso é muito interessante, né? A gente ter alimentos que vão nos ajudar. Assim como o gengibre também, para a imunidade, ele é fantástico, ele ativa um monte de enzimas ali para começar a produzir as células de defesa. Então se fala, nossa, tem algumas regiões, né, do mundo, né, principalmente as asiáticas, né, então os asiáticos consomem muito gengibre, chá verde, né, a Índia, né, consome a cúrcuma no curry, em todos os temperos, né? Então, assim, a gente pensa assim que os árabes também, né, consomem muitas ervas, muitas castanhas, muita verdura, né? Então, muitos grãos integrais. Então, a gente começar a perceber nas dietas que a gente vê aí, não só no nosso país, no Brasil, mas no mundo, né? Então, como que o europeu se alimenta? Né, os italianos, por que eles têm? Por que os italianos são magrelos, né? São saudáveis e comem tanta manteiga? Vai entender, porque eles comem, né? Muita verdura, muitos legumes, muitos grãos, muitas castanhas, muitas frutas vermelhas. Então, será que isso não gera um equilíbrio? Né? A gente também não precisa ficar sem comer gordura, sem comer uma manteiga. Qual o problema? É maravilhosa. A manteiga, ela é muito rica em vitamina D. Né? Então, assim, tudo em equilíbrio. Então, se eles comem muita manteiga, eles também comem muitas outras coisas, né? Além do vinho também, que tem o resveratrol. Então, também existe um equilíbrio. Os japoneses também, né? Comem muito arroz, comem muita quantidade de arroz, mas também eles comem muitos peixes, tomam muito chá verde, comem muito gengibre, né? Comem muitas algas, isso faz parte da alimentação deles. E nós aqui no Brasil, né? Qual seria nosso ponto forte? O nosso ponto forte realmente é o arroz com feijão. Né? A gente tem aí uma formação, o arroz e o feijão, eles formam uma proteína de alto valor biológico, então assim, é uma proteína como se fosse uma proteína com uma estrutura completa como da carne, só que é vegetal, né? Só que ela também ela é completa, né? Não é porque é vegetal que não é completa, então você consegue aporte proteico adequado, comendo arroz e feijão. Olha que maravilha essa combinação, tá? E aí o brasileiro gosta muito do bifinho acebolado,
E é maravilhoso, porque a cebola que a gente consome na nossa salada de alface com cebola, no nosso vinagrete, né? O brasileiro gosta da cebola. A cebola é extremamente antioxidante, ela faz bem para o nosso coração também. Né? Ela tem um poder assim de antioxidante, assim como o gengibre, o chá verde. Né? A maçã, por exemplo, ela tem quercetina. A quercetina é potente, é extremamente potente para o nosso organismo. E além disso, a gente come também, né, alface, tomate. Então a gente tem um prato colorido, né? A couve, né? Nós comemos bastante. Laranja, temos em excesso. Então a nossa dieta também é muito boa, né? A gente tem muita vitamina C, a gente tem um arroz com feijão, a gente tem proteínas de boa qualidade, né? E a gente tem aí a nossa base alimentar sendo arroz, feijão, bife acebolado, salada de alface, tomate com cebola. Né? Não tem nada de errado no prato desse. Pelo contrário, está super adequado, né? Então, assim, é essa questão, a gente também pensar que nós mas quem está de dieta não pode comer arroz, feijão, bife acebolado. Por que não? Né? Por que não? Tem aí, ó, todo aporte, né? Todos os nutrientes estão aí nesse prato. Às vezes não precisa ser todo de alface, tomate, né? Pode ser outro nutriente, né? Então, basicamente é isso, né? Então, vamos ressaltar aí nosso arroz com feijão, nossas verduras, nosso tomate, nossa cebola, nossa laranja, né? Que a gente tem tanto em abundância aqui. Então, prestar atenção nos alimentos que compõem a dieta do brasileiro também, tá? E aí, falando um pouquinho sobre o sono, né? Então, nós temos aqui alguns alimentos que vocês podem consumir no período da noite, né? Que isso vai melhorar a questão do sono. Então, por exemplo, fazer uma aveia com banana amassada, tomar um iogurte com aveia, comer um hummus, né, comer um abacate com cacau, né, fazer uma mousse de abacate com cacau. Então, o maracujá com mel, né, não precisa comer o maracujá azedo, pode comer ele com mel, vai te beneficiar também, né? Então, aqui eu espero que esses alimentos, dentre estes alimentos, alguns vocês consigam incorporar na vida de vocês, tá? E aqui as dicas finais, né? O que eu acho importante a gente refletir, né? E pensar no nosso bem-estar. Né? Então, a gente não se autocobrar tanto, né? A gente não se exigir tanto, não se comparar. Que o corpo da outra é maravilhoso, o que ela faz? Eu não tenho esse corpo. Porque a fulana emagreceu 10 quilos tomando um suplemento, por que eu não consigo? Porque ciclano ganhou muita massa magra, tá com um corpo maravilhoso e eu não. Então, assim, não se compare. Né? Compare você com você mesmo, né? Como eu estou hoje e daqui a um mês, como eu vou estar, né? Faça essa comparação com você, não com o outro, né? E sem se cobrar tanto dessa forma, porque se a gente se cobra muito, a gente também perde o fio da meada, a gente perde o nosso objetivo, né? A gente escapa ali, perdendo, olhando para o lado, né? Não focando na gente. Então, é focar em você mesmo, né? Procura se entender, procura entender as suas emoções, da onde vêm os seus gatilhos, né? Entender como está a sua alimentação, se você está tendo mais hábitos do bem ou mais hábitos ruins, né? O que está acontecendo aí com você mesmo? Tá? Sem se cobrar tanto, porque a cobrança paralisa, estagniza, deixa a gente estagnado, né? E nos desmotiva. Então, eu queria deixar essa mensagem aqui para você, né?
E aí fugir realmente das dietas restritivas, das proibições, né? Comer tudo com equilíbrio. Se você não consegue sozinho, procura ajuda. Tem, olha, um monte de nutricionista legal que pode te ajudar a conseguir melhorar essa sua questão, tá? Perceber, né, que o estado emocional interfere nas escolhas alimentares, então a gente já entendeu isso, né? Então, estou muito entediada, vou comer, estou muito estressada, vou comer, ou a minha ansiedade está fazendo eu perder a fome, né? Estou perdendo o cabelo, está caindo a unha, está quebrando, né? Então, o que está acontecendo com essas emoções, como elas estão refletindo aí na sua vida de fato, né? Descobrir os alimentos que te fazem bem, né? Então, assim, o que faz bem para você, talvez não faça bem para mim. E o que faz bem para mim, talvez não faça bem para você. E só você vai descobrir isso, né? Não vai ser a nutricionista que vai chegar aqui e vai falar, olha, coma esses alimentos que eu acho que só esses daqui vão te fazer bem. Não, né? Então, tenta descobrir o que te faz bem, né? O que te dá prazer, que você gosta de cozinhar, né? Isso também é muito importante. Tentar cozinhar algo, né? Então, se aventurar na cozinha é uma tarefa aí que eu tenho deixado para muitas pessoas, alguns pacientes meus, eu deixo essa meta. E aí, tenta cozinhar alguma coisa essa semana, conseguir fazer um assado, conseguir fazer uma salada, conseguir fazer uma sopa nutritiva. Então, assim, tenta se aventurar na cozinha, conhecer os alimentos, né? Pensando que você está nutrindo as suas células, você está cuidando da sua matéria física, né? Então, a gente tem que conseguir conciliar isso, né? Cuidar do emocional, do espiritual, das relações, da nossa matéria física. Tudo isso vai nos fazer bem. E aí, para tentar reequilibrar todos aqueles pilares do bem-estar, né? Se você não está conseguindo fazer tudo sozinho, busca uma ajuda. Né? A gente precisa de ajuda na nossa vida, a gente não está aqui sozinha, a gente precisa ter conexões que nos façam bem, que nos elevem, né? Então, procura nesse processo de mudança, de melhora, né? Uma ajuda específica, né? Para você ir conseguindo evoluir aí de fato, tá bom? Então, essa é a minha mensagem que quero deixar aqui para vocês, né? Que vocês consigam, de fato, melhorar aí a sua rotina, ter mais bem-estar na vida, né? Mais autoconhecimento, né? E é isso. Muito bom, Patrícia, muito obrigada pelas suas orientações super significativas. Eu tenho certeza absoluta que vai ajudar muitas pessoas que estão acompanhando aqui o nosso Circuito Mulher a ter uma alimentação mais saudável, principalmente as mulheres, né, que vão conseguir olhar com um carinho mais especial aí para sua alimentação. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, é um prazer enorme e até a próxima. Perfeito. Bom, para quem está acompanhando, então, o circuito tem um montão ainda de informação, de conhecimento relevante para ajudar você no seu dia a dia. Acompanhe aí bem de pertinho. Até a próxima. Tchau, tchau.